Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa, essa casa de oração, esse templo que nos orienta, que nos recebe, que nos consola e que nos instrui. Então, a nossa prece hoje vai ser uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Fechemos os nossos olhos, vamos serenar os nossos pensamentos e ouvir essas palavras do Evangelho. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer que não pode-se amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Que assim seja. Me coube esse mês falar do Sermão do Monte. Achei isso de uma responsabilidade muito grande, porque mesmo já tendo estudado, lido, feito outras explanações, geralmente a gente fazia uma explanação sobre uma única bem-aventurança. E hoje me coube falar de todas as bem-aventuranças. Terei que ser breve, porque é muito extenso o tema. Os livros onde eu estudei são esses dois que a gente expôs aqui. Claro que o meu é um livro mais antiguinho, com uma outra capa. O Boa Nova, então, é um livro escrito através do médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, quando ele ainda usava o nome do Humberto de Campos. Depois a família do Humberto de Campos quis receber direitos autorais pelos livros psicografados pós-mortem, e aí o Humberto de Campos provavelmente não achou isso correto, né? Até porque os direitos autorais eram para a Federação Espírita Brasileira, e aí o Humberto de Campos passou a usar um pseudônimo chamado Irmão X. Então, o pseudônimo Irmão X é do escritor Humberto de Campos. E o outro livro, O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha, é um livro também das editoras FEB e FERGS, do psiquiatra e trabalhador espírita Sérgio Luiz da Silva Lopes, onde ele faz uma análise comportamental daquilo que Jesus quis explicar no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Então, vamos tentar, em 30 minutos, falar sobre essa parte tão maravilhosa da passagem de Jesus para a gente. Então, o Sermão do Monte é uma verdadeira declaração de princípios morais, um código de conduta que promove a nossa regeneração e a nossa melhoria como espíritos. Vai falar de virtudes que são necessárias para que a gente se torne um irmão melhor, um espírito melhor.
O Sermão da Montanha, ele foi dirigido a todos, mas as pessoas que mais se aproveitaram dessas palavras foram os abandonados, os aleijados, os desprezados, os cegos, os pobres. Por quê? Porque quem estava naquela época, os judeus daquela época, que estavam em condições financeiramente boas, que dispunham de acesso aos médicos, que não passavam fome, frio ou sede, que estavam em condições financeiras melhores, não prestavam atenção nas palavras de Jesus. Então, através da sua passagem entre nós, como um Espírito encarnado, Jesus veio trazer ânimo e esperança aos desvalidos. E foram esses os que mais procuraram ouvir o Sermão do Monte. Então, ele foi pronunciado às margens do lago Tiberíades, em Cafarnaum. Então, vários habitantes de outras cidades, sabendo que Jesus se encontrava em Cafarnaum, foram até lá para ouvir as suas pregações. Então, Cafarnaum estava, além da sua própria população, com a população de outras cidades para ouvir Jesus falar. E o Sermão da Montanha, ele foi tão impactante na vida terrena que outras pessoas de outras religiões enxergam o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte como um verdadeiro código que, se fosse seguido pelos homens, independente das suas religiões, o mundo seria bem melhor. Gandhi falou isso, e Gandhi não era cristão, né? Então, para a gente introduzir, o livro Boa Nova, que traz um capítulo sobre o Sermão da Montanha, foi escrito em 1940, é um livro bem antigo, né? E é um livro que eu recomendo para vocês, porque é um livro que traz várias passagens de Jesus, inclusive após o seu desencarne, de uma maneira muito bonita, que move os nossos sentimentos. A primeira vez que eu li, eu chorei, porque são capítulos muito bonitos. Então, o Sermão do Monte, para a gente introduzir, vamos imaginar então um lugar muito lindo, um lago, uma montanha, todos ao redor em silêncio, prestando atenção naquele ser de luz, numa seguinte condição: do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre os aflitos da terra. E o fato de se dirigir a esses aflitos tornou essas pessoas se sentirem mais importantes. Deu-lhes esperança para que eles pudessem vencer as suas dificuldades de caminhar, de ouvir, as suas chagas, davam a esperança para que eles não se jogassem nos precipícios da vida e da violência, ou seja, deu-lhes a sensação de que eu sou forte, eu consigo. E esse livro da Boa Nova, que é do Chico Xavier, pelo Chico Xavier, a cada narrativa de Boa Nova, emoções renovadas, nobres sentimentos, grandeza moral, são situações em que Jesus surge em sua dimensão como um amigo, companheiro de viagem e educador de consciências, também de convivência diária. Então, através dos seus exemplos, das suas histórias, ele conseguiu conquistar essas pessoas e aí os seus ensinamentos foram se propagando. No Sermão da Montanha, ele haveria de entoar a mais bela página moral já ouvida no planeta. E fala de um novo comportamento, para que a gente se modificasse naquela época falando, para que a gente escolhesse um novo caminho, para que este mundo a gente pudesse ter consequências de uma sociedade melhor na vida futura.
ou seja, um caminho da aquisição de virtudes. Essa é a finalidade do Sermão da Montanha, para que a gente se modifique e que a gente adquira essas virtudes que ele recomenda. Então, vamos iniciar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E como eu já disse outra vez, quando a gente faz a abertura dos trabalhos lá embaixo, e eu imagino que isso aconteça com outros expositores, mas como eu sou trabalhadora da quarta-feira, a gente faz a abertura das atividades. E a gente faz uma prece e a gente lê um texto do Evangelho. O texto que a gente leu hoje foi Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a gente leu uma bem-aventurança na preparação da atividade de hoje. E foi aberto aleatoriamente. Foi coincidência? Claro que não. Foi a preparação para que a nossa exposição fosse mais embasada ainda com a proteção desses benfeitores, os espíritos que estão aqui conosco. Então, os pobres de espírito são os idiotas, são as pessoas com deficiência mental? Não. Os pobres de espírito são aqueles capazes de olhar para dentro de si mesmo e se reconhecer como uma pessoa cheia de falhas, como uma pessoa que ainda precisa se melhorar, como uma pessoa que é pequeno diante da grandiosidade do Criador. Ou seja, é uma pessoa humilde, sabe que tem qualidades, mas principalmente sabe que tem defeitos a se melhorar. Porque o orgulhoso não, o orgulhoso acha que ele está sempre certo, que ele não precisa se preocupar com nada e se melhorar em nada, porque ele se basta. E o humilde não. O humilde sabe que faz parte de um todo e que esse todo também vai lhe ensinar novas virtudes. Reconhece, então, humilde as suas próprias fraquezas, tenta se melhorar a cada dia. E aí, uma maneira da gente desenvolver isso é a gente seguir os ensinamentos de Santo Agostinho, que ele nos recomenda que a gente se conheça a si próprio. Né? E ele diz assim, a maneira da gente fazer isso e analisar é a cada vez que a gente for dormir, a gente... O que eu fiz ao acordar? Eu esqueci de fazer a prece pela boa noite de sono que eu tive. Amanhã eu vou fazer. Mas aí eu fiz um café da manhã para minha família, eu dei beijo em todos eles, eu desejei bom dia, eu comecei o dia alegre, cheia de energia, com bons pensamentos, bom ânimo e coragem. Amanhã eu vou repetir isso, porque isso foi bom. Mas aí eu fui numa loja, a pessoa me tratou com antipatia, eu revidei com antipatia também. Não, isso não foi bom, essa pessoa podia estar com problemas, então eu não vou repetir isso. Então a gente consegue analisar os nossos feitos e a gente analisando sobre a máxima que a gente leu no Evangelho, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizessem, a gente vai saber se foi certo ou errado. E a gente não vai repetir aquilo que foi ruim. Então, por isso que a humildade é uma virtude a ser conquistada com muito trabalho, porque eu tenho que vencer os meus vícios, as minhas más condutas. É um trabalho muito grande se consertar, mas é uma virtude, a humildade. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Nós precisamos enfrentar as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas atribulações sem revolta, com resignação, entendendo que a dor é uma mestra bendita, entendendo que aquilo não está nos acontecendo por acaso, é a colheita de uma semeadura talvez equivocada. E que se eu entender a dor de uma forma com revolta, ela vai doer mais. Quando eu aceitar que aquilo Deus colocou no meu caminho, para o meu crescimento, e ela não foi aleatória, não foi um jogo de dados, como Einstein diz, né? Deus não joga dados com o destino das pessoas. Cada um está colhendo aquilo que semeou. A gente vai ter muito mais ânimo e coragem em buscar, através da oração, do atendimento fraterno, da vinda no centro espírita, o enfrentamento daquela dificuldade com ânimo e coragem.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui Jesus fala da mansuetude, uma virtude que permite que nós enfrentemos as nossas dificuldades com calma, com paciência, não com passividade, achando que tudo vai cair do céu, com trabalho, mas sem nos desesperarmos, agindo com racionalidade, não pelo instinto, né? A mansuetude nos afasta da violência, da revolta, da agressão. E aí, se nós olharmos a humildade, que é os pobres de espírito, os aflitos e os mansos, são todas conquistas que eu tenho que fazer eu para mim mesmo. Vai depender essas virtudes de uma reforma e de uma construção de um caminho que eu preciso trilhar e escolher. E aí, quando a gente chega na quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, não é sede de comida, de alimento, de água, de bebida. É a sede do espírito de ser mais feliz, de ver as suas dores acalmadas. E aí, a gente tem que, às vezes é difícil fazer isso sozinho. É difícil a gente enfrentar as nossas dificuldades sem uma força maior, sem a conexão com o ser superior. E como é que a gente faz isso? Através da fé. Então, a fé é uma virtude que eu não faço sozinho comigo. Eu tenho que me conectar com o meu anjo da guarda, com os bons espíritos, com aqueles espíritos que eu tenho devoção, que a gente chama de santos, mas que são espíritos, foram espíritos muito importantes na nossa história. A gente vai se conectar com Jesus, a gente vai se conectar com Deus, porque às vezes sozinhos a gente não consegue ultrapassar esses momentos difíceis. E aí, claro, quando a gente a vida está um mar de rosas, o lago está plácido e pacífico, não tem nenhuma marola, nenhuma onda, nenhuma enchente, nada que trepige o barco, é fácil, né, ter fé. A fé é quando tudo está bem. Mas se a gente não abastecer a nossa fé, a gente não construir uma fé sólida, perene, firme e constante, quando vier a tempestade, a gente tropeça e se desespera. Então nós precisamos abastecer a nossa fé. Como é que a gente abastece a nossa fé? Com a prática do bem, com o estudo do Evangelho, conhecendo os ensinamentos de Jesus. Se nós escolhemos a casa espírita, estamos aqui porque temos a liberdade de escolher o credo a professar, que a gente estude o Espiritismo, entenda como ele foi escrito, como é que ele foi codificado, por que foi assim, não assado, que método foi elegido para que a gente tenha os livros da codificação, né? Entender os fenômenos que acontecem na nossa vida com a explicação da doutrina dos espíritos, buscando um grupo de estudo. Nós temos grupos de estudo virtual, que foi um legado que a gente não pode dizer que a pandemia não deixou uma coisa boa, né? Quantas coisas passaram a ser realizadas de forma virtual e a gente está conseguindo alcançar coisas que a gente não conseguia antes, né? Então, a fé, ela precisa ser construída e abastecida para ela ser firme e constante quando a gente estiver nos momentos de muita dificuldade. Acreditando que Deus nunca nos deixa sozinhos, que nasce de um reconhecimento das nossas fragilidades, mas a gente busca uma ajuda superior, né? E essa virtude nos conecta com Deus e nos traz confiança de seguir em frente, tá? Então, é a fé. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E aí ele nos ensina sobre o perdão. Mas perdoar é tão difícil. Mas o ato de perdoar, e os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quantas vezes, porque nas escrituras estava escrito, né, dos judeus, que a gente tinha que perdoar 70 vezes. Que a gente tinha que perdoar
não só 7 vezes? Ele disse não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso dá 490, então o perdão 491 não precisa mais acontecer? Não, Jesus falou de forma figurada que a gente tem que perdoar sempre. Isso significa que a gente vai amar de paixão os nossos inimigos? Nem tanto. Mas o importante é que a gente não deixe aquele evento nos comer por dentro a vida inteira, porque eu não fui capaz de entender que aquela pessoa, para ter sido agressivo, para ter sido um mau amigo, um mau familiar, para ter me feito uma ofensa, aquela pessoa podia estar com grandes problemas. Podia estar passando por dificuldades enormes e a gente não sabia. E aí a gente quer revidar na mesma moeda. Então, quando Jesus explica do perdão, é que a gente não busque a vingança, que a gente não vá para o revide, que a gente não deixe que a mágoa e o sentimento nos destrua por dentro. Porque ele compara nesse livro do Código do Monte que a mágoa e o ressentimento é como uma brasa quente que eu seguro na mão e eu quero atirar de volta para aquela pessoa que me agrediu. Só que a pessoa que me agrediu se esquivou da brasa quente e eu fiquei com aquela brasa quente na mão, me queimando. Então a mágoa e o ressentimento nos queima, nos destrói e nos impede de ver o lado difícil que as pessoas estão enfrentando para ter se comportado daquele jeito. Então, quando a gente, nossa, aquela pessoa me fechou no trânsito, ele é um mau motorista, mas talvez ele esteja levando alguém que esteja passando mal para o hospital, ele precisa chegar na hora porque ele está atrasado, porque é o primeiro dia do emprego e ele tem muitas pessoas que dependem dele. Claro, ele tinha que ter saído mais cedo de casa, mas aí o celular não tocou, a bateria acabou, né? Então a gente tem que tentar compreender o outro com dificuldades, para que a gente não precise ou não queira ou não parta e deixe a mansuetude de lado e passe para a vingança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso aqui tem a ver com as mulheres, que adoram a limpeza, adoram um aspirador de pó, um paninho molhado, né? Uma cerinha para dar um brilhinho. E o que significa isso? Que a gente precisa abrir as gavetas do nosso ser e tirar a sujeira que mora lá e a gente não está enxergando. A sujeira dos nossos vícios, o mofo e o pó da nossa maledicência, a poeirinha, os pelinhos, o pozinho da nossa falta de paciência. E aí, quando Jesus diz, é a limpeza do coração, a pureza de sentimentos, é a redescoberta da capacidade de confiar, de ser espontâneo, de ser criativo, de ser simples. Porque quando a gente tem um closet enorme, tem roupa que a gente não sabe que existe há anos, é muito melhor ter um roupeiro pequenininho que a gente usa todas as peças. Quando ela já está rasgada, poída, ou quando eu já não aguento mais usar, eu dou e compro uma nova. Mas a gente tem que renovar, a gente tem que dar espaço para novas coisas entrarem na nossa vida, e para isso a gente tem que fazer a limpeza das nossas imperfeições, do nosso engessamento de ver a vida com discriminação, com julgamentos. Essa é a limpeza que a gente precisa fazer. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É o altruísmo, a capacidade de construir a paz, de agir e não reagir, de educar os nossos sentimentos para respirar, usar a água da paz que o Chico Xavier recomendava, para que a gente não responda na mesma moeda, para que a gente não agrida na mesma proporção, para que a gente construa, e aí a palavra altruísmo, que a gente construa o amor pelo outro, que a gente se importe e entenda o significado do outro,
abandonando a minha vontade de ser o primeiro, de ser o eu mais importante. Então, a gente vai esperar os ânimos se acalmarem para o momento de se manifestar. É conversar com o outro quando a pessoa estiver mais calma. Isso são os pacificadores. E a gente tem que buscar a paz do corpo, porque o nosso corpo, ele reflete como vai o nosso espírito. Se o meu espírito estiver tão atabalhoado, tão preocupado, com pensamentos tão vis e tão imperfeitos, o meu corpo vai transformar isso em doença. Então, a paz, os pacificadores do pensamento e do espírito vão produzir um corpo saudável. Por isso a frase mente sã, um corpo são. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí aqui Jesus nos ensina sobre a caridade. E aí eu escolhi o texto do Evangelho, fora da caridade não há salvação, porque essa virtude da caridade, essa bem-aventurança da prática da caridade, que são os perseguidos por causa da justiça, porque quando a gente acha que alguma coisa é justo, ele é justo para mim e ele é justo para o outro. E eu não vou deixar, e eu vou levantar bandeiras para que a justiça seja promovida para ela, para ele, para ela, para todos. Porque só para mim não serve, tem que ser para todos. Então, é a virtude suprema que reúne todas as outras qualidades das outras virtudes. E aí, não há caridade sem mudança de rumo. Porque para que eu defenda a justiça para todos, eu preciso me expor. Eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso levantar bandeiras e eu vou ser percebido. Quando eu sou percebido, eu sou criticado. E aí, eu não posso recuar diante dos julgamentos. Mas para que você defende os drogados? Bandido bom é bandido morto. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Então, a gente nunca vai pensar na mãe desse bandido, no filho desses bandidos, nunca vai se fazer uma oração, ele vai ser condenado pela eternidade, ele nunca vai ter direito de se arrepender e construir um caminho melhor. Então, a caridade é ter essa ideia que todos merecem a justiça e o amor de Deus. Ele faz isso para conosco, mas nós temos que pôr em prática isso de homem para homem, de encarnado para encarnado. Porque aquele que fica no seu cantinho, não defende nenhuma bandeira, ninguém percebe. Ele não é julgado e criticado. E eu lembro então de uma historinha que aquele relógio está me olhando assim já. E aí eu lembro de uma tia do meu esposo que ela sempre ela guardava as garrafinhas de água porque ela sabia que os mendigos e os moradores de rua iam bater pedindo um troquinho. Ela guardava todas as moedas de R$1 e as notas de 2 numa caixinha, porque quando eles batiam, e ela educava, só pode vir aqui tal dia, se vier outro dia eu não dou. E eles seguiam essa orientação. Aí ela dava R$1, R$2, mas ela dava uma garrafa de refrigerante, ou de suco, ou de água e um sanduíche. Sempre. O que eles iam fazer com esse R$1 ou R$2, ela dizia, eles vão fazer o que eles acharem que precisa fazer. Porque eles diziam que era para inteirar uma passagem, que era para comer o lanche, então o lanche ela dava. Então essa pessoa, ela buscou a justiça para todos e ela era criticada, porque ela dava esmola para os drogaditos. Ela ficou extremamente triste de chorar e de dizer como é que alguém pode fazer isso, como quando um dessas pessoas que batia a porta dela foi queimado vivo perto do antigo postão 24 horas. E sobreviveu. E voltou a ir lá na casa dela e ela continuou dando os R$2 e o sanduíche, todo deformado das queimaduras. Então, a gente precisa atender os que estão em desvantagem e que não podem retribuir essa caridade. Porque é fácil, né? Eu te faço um favor, mas depois você tem que
me retribuir. Ó, um dia eu te fiz um favor, agora está na hora de você me fazer outro de volta. Não. A verdadeira caridade vai ser aquela que eu vou fazer para quem não tem nem condições de me retribuir. Essa é a verdadeira caridade. Que parte do nosso coração, do nosso maior sentimento de empatia, de compaixão para ajudar o outro. Eu me exponho, eu renuncio o meu conforto para me colocar à disposição do outro. Significa mover-se em direção ao outro, abrir mão do conforto e deixar de viver apenas para si. Por isso que no Evangelho diz, fora da caridade não há salvação. E quando, na parábola do festim das bodas, Jesus, a parábola diz que um rei convidou para as bodas de seu filho, matou a criação, preparou a mesa, convidou todo mundo, ou seja, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Só que muitos não ouviram, não deram bola e esse rei mandou convidar todo mundo que passasse na rua, todo mundo ele mandou convidar. E aí quando ele chegou na festa, que é o festim, a festa das bodas, que é do casamento, ele encontrou uma pessoa que não estava adequadamente vestida. Porque quando a gente vai no casamento, a gente se arruma um pouquinho, né? A gente dá uma arrumadinha. E aí ele expulsou aquela pessoa, porque ele não estava vestido adequadamente. O que significa essa parábola? Que para entrar no reino de Deus, nós precisamos estar adequadamente cheios dessas virtudes ensinadas por Jesus no Sermão da Montanha. Senão, não que o reino de Deus seja um lugar circunscrito no plano espiritual, mas a gente não vai para os lugares onde nós seremos felizes, né? Nas colônias de trabalho e de felicidade. A gente talvez vá para lugares compatíveis com o nosso jeito de ser e pensar, lugares de sofrimento, porque nós ainda estamos sem essas virtudes dentro dos nossos corações. Daí a importância magnânime do Sermão da Montanha para nós. Então, o Sermão do Monte ou da Montanha, nós reconhecemos a sabedoria de Jesus quando ele revela através do Sermão da Montanha o conjunto de virtudes que podem engrandecer-nos e transformar-nos em pessoas melhores. E é isso que a gente veio fazer aqui encarnado. A gente veio se transformar. Jesus, que é o nosso modelo e guia, veio ao mundo para ensinar o seu evangelho de luz, para iluminar os nossos caminhos ainda tão escuros, para que a gente possa, através de percorrer esses caminhos, nós possamos encontrar a felicidade com todo esse aprendizado. Eu agradeço então a todos por esse momento que me ouviram, com essa responsabilidade muito grande de falar dessa parte tão importante do Evangelho do Mestre, dos ensinamentos do Mestre, que é o Evangelho, que é o Sermão da Montanha, pedindo que todos nós elevemos o nosso pensamento, acreditando que através da nossa fé nós somos muito poderosos, que os médiuns aqui estão a fornecer para todos nós os fluidos restauradores do nosso corpo físico. Mas que antes, além desse fluido animal de cada médium, nós já estávamos recebendo o fluido espiritual de todos os trabalhadores, espíritos benfazejos desta nossa casa espírita construída no plano maior. Ou seja, já estávamos a receber as energias que nos refazem para que saiamos daqui mais fortes e confiantes neste mestre amigo, os espíritos protetores que nos acompanham, que nos intuem bons pensamentos, que saiamos daqui fortalecidos, compreendendo que os nossos dons são recursos para nos auxiliar e auxiliarmos uns aos outros. Que cada recurso que temos da oratória, dos trabalhos manuais, da engenharia, da matemática, do português, do ser cozinheiro, cabeleireiro, costureiro, todas as nossas virtudes vêm para que melhoremos o mundo em que estamos. E que através da caridade maior de fazer ao outro exatamente aquilo que gostaríamos que nós fizessem,
nos fizessem. Nós te agradecemos, Pai, por esta reencarnação, pela família e pelo trabalho que temos. E principalmente por esta casa, por esta doutrina que renova a nossa fé, fazendo ela firme e perene, para que sejamos capazes de enfrentar aquilo que nos cabe nesta vida material, nessa reencarnação que nos promove a espíritos mais evoluídos. Obrigada, então, por todas essas benesses, por todas essas oportunidades. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e todo sempre. E que assim seja.